Gente, também nessa terça-feira, numa série de postagens no Twitter, o presidente da República afirmou que o histórico do governo prova que sempre esteve ao lado da democracia e da Constituição brasileira. Segundo o próprio Jair Bolsonaro, não houve até agora nenhuma medida que demonstre qualquer tipo de apreço dele e do governo pelo autoritarismo. Seguem as mensagens. Vamos abrir aspas aqui. O que adversários apontam como autoritarismo do governo e de seus apoiadores não passa de posicionamentos alinhados aos valores do nosso povo, que é, em sua grande maioria, conservador. A tentativa de excluir esse pensamento do debate público é que, de fato, é autoritária. Vale lembrar que há décadas o conservadorismo foi abolido de nossa política e as pessoas que se identificam com esses valores viviam sob governos socialistas que entregaram o país à violência e à corrupção, feriram nossa democracia e destruíram nossa identidade nacional. Suportamos a todos esses abusos sem desrespeitar nenhuma regra democrática, até mesmo quando um militante de esquerda, ex-membro de um partido da oposição, tentou me assassinar para impedir nossa vitória nas eleições num atentado que foi assistido pelo mundo inteiro. Luto para fazer a minha parte, mas não posso assistir calado enquanto direitos são violados e ideias são perseguidas. Por isso, tomarei todas as medidas legais possíveis para proteger a Constituição e a liberdade dos brasileiros. Vamos começar a debater exatamente essa fala do presidente Jair Bolsonaro aqui com o Adriles. Adriles, aonde vai dar essa escalada de tensão, meu caro? Aonde vai dar, eu não sei, mas o lugar onde estamos é muito explícito, né? Freud chamava, na sua teoria psicanalítica, de projeção espelhada, quando uma pessoa projeta no outro os próprios vícios, para de alguma forma sacanear esse outro. A gente está vendo isso na forma de um dos poderes do Estado. O STF tenta, de maneira muito clara, dar um golpe no Executivo, atribuindo ao Executivo uma tentativa de golpe e um esboço de ditadura que não tem rigorosamente nada. Peremptoriamente, o STF faz inquéritos persecutórios contra membros do governo, contra apoiadores do governo, contra pessoas conservadoras, contra jornalistas que só se encontram no campo conservador ideologicamente. Olha, eu me lembro aqui, houve ataques sistemáticos ao STF no passado recente, depredações em 2017 que arrebentaram toda a esplanada. A imprensa nada falou de ataque à democracia, muito menos o STF. O MST já chegou a invadir o Ministério da Agricultura. Houve uma vez pichação na casa da Carmen Lúcia por membros de esquerda. Ninguém falou em ataque à democracia, o STF permaneceu calado. Já houve parlamentares, deputados do PT falando em fechamento do Congresso de maneira ostensiva, próprios membros do MBL, membros da direita que hoje se colocam de maneira mais asséptica, como prudentes, sofisticados, liberais, falaram em fechamento do Congresso e nada foi rigorosamente feito. Dirceu já desaforou Luiz Fux, chamando-o de picareta, de charlatão, e nada foi feito contra. O que explica isso? Isso é um princípio gramsciano. As estruturas de cultura e cultura política do poder foram equipadas e preparadas de maneira ostensiva por membros da esquerda progressista. Isso acontece no seio artístico, no meio cultural e, sobretudo, mais grave, no seio judiciário. O Lula aparelhou, o PT, na verdade, né, aparelhou o STF, a maior parte dos ministros são indicados pelo PT, como uma espécie de corte suprema venezuelana. Ou seja, existe ali um único princípio de visão de mundo que tem ódio de qualquer tipo de outro lado. É bom falar que o Bolsonaro, dessa vez, respondeu, parece que a SECOM, na figura do Felipe Martins, parece ter orientado ele nessa nota no Twitter, de maneira absolutamente diplomática e dentro dos rigores da lei. É muito complicado o que está acontecendo. O STF parece que age articuladamente para empurrar o governo para algum tipo de atitude em defesa da própria manutenção do poder que possa soar autoritária quando será simplesmente um movimento de defesa, para que o STF acuse-o de maneira mais incisiva de golpista ou ditatorial. O STF é um Supremo Tribunal ditatorial
que nesse momento é um fator de desestabilização da democracia no país. A gente vive quase temerariamente um estado policialesco, intimidatório de um Supremo que perdeu a prerrogativa e o respeito da sociedade. Ok, Denis, deixa eu ver se eu adivinho a sua opinião. STF Santinho e Bolsonaro vilão? Me diz por que você acha isso, Paulo? Você acha que é assim? Você Não, acha que eu acho que é o que muito provavelmente você vai falar aqui, visto todas as suas falas aqui desde o início. Mas a palavra está com você, Denis. Eu acho estranho você se considerar mediador. Você está só defendendo o governo sempre. A diferença, Denis, deixa eu só falar uma coisa para você, Denis. A minha diferença aqui é que eu não sou imparcial, não, viu, meu amigo? Se você se acostumou aqui nesse programa a ter gente se dizendo imparcial, que na realidade era absolutamente parcial, você está muito enganado. Enquanto eu estiver aqui, eu serei imparcial porque eu tenho as minhas crenças e aquilo que eu defendo. Só que tem uma diferença aqui, Denis. Você vai poder falar, porque eu sou democrático, cara. Então vai lá e fala. Ah, obrigado. A tensão crescendo, né? Crescendo sem parar. Isso que a Adriles acabou de contar, com o apoio aí do Paulo, eles agem sempre em dupla. É uma imensa ficção, é uma loucura. Né, a ideia de que o Supremo está sempre alinhado com o PT, que ideia doida. Foi escolhido a tensão cresce em parte porque tem ameaça que vem de Brasília todo dia. Né? Ontem mesmo, perguntado sobre o Supremo, o Bolsonaro disse que está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar. Explodindo bombas em frente ao Supremo. A tensão está crescendo, eu não sou um fã do Supremo, eu acho que esse Supremo tem muitos componentes que são fracos, mas eu sou um fã da democracia. A democracia tem instituições, e a gente respeita as instituições e a gente acata decisões judiciais nesse país. Pelo menos por enquanto é assim, eu sei que vocês vão gostar bem quando não for mais. Ô, Denis, deixa eu te fazer uma pergunta retórica que eu nem quero que você responda, porque eu já sei qual a resposta. Então não precisa fazer, né? Qual é a ação ditatorial e golpista específica do presidente Bolsonaro? Não há. Ele acabou de falar que respeita as instituições e tomará as medidas legais dentro das restrições constitucionais para atacar um abuso de poder que ele acha, e eu acho também, em relação ao STF, em fazer um inquérito sigiloso, não mostrar os autos para os próprios investigados, quebrar sigilo bancário, perseguir pessoas, colocar presa política. Meu caro, deixa eu te falar uma coisa, soltar fogos de artifício não é um ato terrorista. Você falar que vai dar um soquinho, uma mulher de 1,5 m num homem de 2 metros, é uma intimidação absolutamente ridícula e alegórica. É retórica, é patético isso. É patético você atribuir ao presidente algum tipo de incitação golpista ao povo. Não há rigorosamente nenhuma fala do presidente que fala em queda do STF ou queda do Legislativo. Eu te desafio a falar qual a fala do presidente incitando o povo contra o STF. Assim, a crítica aos três poderes, executivo, judiciário e legislativo, é um princípio democrático. Okay, se você não puder criticar o STF, aí sim a gente está numa ditadura. Ok, Denis, por favor. Você pode criticar o STF e eu sempre critiquei o STF e se critica dentro da democracia. Fazer ameaças todo dia não é criticar o STF. O presidente está ameaçando o STF? Peraí, Adriles, calma aí que a palavra está com o Denis. O presidente está ameaçando o STF, sim. Os capangas deles estão ameaçando todo dia. Medidas autoritárias, tem um monte. Cara, hoje a gente está comemorando um mês. Sem ministro da Saúde, porque o Ministério da Saúde está sob intervenção militar. Isso não é medida autoritária, Denis. Pelo amor de Deus, é prerrogativa do presidente. Adriles, espera. Não é autoritário. Intervenção militar no Ministério para impedir a divulgação de dados não é militar, não é autoritário. Imagina, isso não seria autoritário. É prerrogativa do presidente escolher seu ministro. Você é pago Aonde que é autoritário? Você é maluco, cara. Você é doido. Você é pago pelo governo pra Não, eu acho que você é pago pelo PSOL pra falar essas barbaridades.
Ou é É prerrogativa do presidente escolher seu ministro da Saúde. Você acabou de dizer que o presidente é um autoritário porque ele escolheu o ministro da Saúde. Pelo governo para falar bem. Você recebe também? Peraí, ô Denis, ô Denis. Não tá recebendo, talvez você tivesse que negociar melhor. Ô Denis, deixa eu só... Você quer um ministério, você é qualificado para o ministério. Denis, eu acho que você é qualificado. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui pro Denis. Denis, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você falou que a questão autoritária é se colocar um militar para comandar um ministério ou algum tipo de... Não, você falou isso. Você falou isso. Não falei. Falou sim. Intervenção militar. O que eu quero saber é o seguinte... embora todos os médicos e colocar um militar que não entende de saúde... É prerrogativa dele, Denis, os outros governos que colocaram militares em postos de comando, então, também são governos autoritários. Qualquer militar... Isso é um preconceito da sua parte com os militares. De Maduro, Sim, sem dúvida. Mas não é isso que eu falei, né, Paulo? Você não tá me ouvindo também. Não é isso que eu falei, né? Eu falei que é autoritário você colocar um militar que não entende de saúde numa intervenção isso é golpe. Pra impedir os médicos de trabalharem. O presidente escolher seu ministro da Saúde é golpe? Denis, responde só isso pra mim, só isso. Depois eu fico quieto. Mas você vai perguntar e não vai me deixar falar. É golpe autoritário o presidente escolher seu ministro da Saúde? É o que você falou. Não, agora... Intervenção militar... Peraí, Adriles, ou você pergunta ou você responde, Adriles. Pô, vai, Denis. Até seu parceiro se cansou, Adriles. Aqui não tem esse joguinho que você faz, Denis, a gente aqui não faz. É que você tá acostumado com uma coisa muito tosca, meu cara. Esse democracia. É o seu problema. Esse é o seu problema. Democracia que você fala aqui tudo que você quer falar a hora que você quer. Então não vem com esse seu papinho de oprimido pra cima de mim, cara. Pô, ninguém aguenta mais esse seu papinho, pelo amor de Deus. Tentando. Vai, termina, Denis, fala. Não sei, o Adriles me fez tantas perguntas e continua falando que eu fiz uma. Vou repetir a pergunta. Você disse que é uma intervenção militar o presidente nomear o ministro da Saúde que é militar. Eu, humildemente, acho que é prerrogativa do presidente escolher se é militar, se é civil, o seu Ministério da Saúde. Você está dizendo isso, é um indício do autoritarismo do presidente. Eu estou dizendo que isso é maluquice. Deixa ele responder, Adriles. Deixa ele responder. Posso responder isso, então? Vamos lá, Denis, por favor. Eu não acho que seja autoritário nomear quem você quer, ou você nomear um militar. Aliás, na ditadura militar, teve alguns epidemiologistas que eram militares também, muito sérios, e que fizeram um trabalho excelente. A própria ditadura censurou o ministro da Saúde, que era um militar e era epidemiologista, porque a ditadura militar queria censurar a divulgação de dados sobre a epidemia de meningite. Mas assim, o que é autoritário é você demitir todos os técnicos e todos os médicos do ministério. O quê? Isso é fake news, porra! Você colocar alguém para controlar a informação, você parar de fazer coletiva de imprensa, você parar de divulgar dado e você começar a fraudar dados para esconder corpos, para diminuir o conhecimento das pessoas sobre a pandemia terrível que está afetando o Brasil mais fortemente do que qualquer outro país do mundo, porque ditaduras costumam ser muito ruins de administrar crises que dependem do envolvimento da população toda. Isso sim é autoritário. Ok. Bom, gente, vamos girar o assunto aqui, Adriles. Vamos lá, gente. E é o seguinte, a pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou ontem a quebra do sigilo bancário de 11 parlamentares apoiadores de Jair Bolsonaro. Moraes é o relator no Supremo do inquérito que apura a organização e financiamento de diversos atos em favor do presidente e do governo e contra congressistas e também da oposição, integrantes e decisões da mais alta corte do país. Um desses parlamentares alvos da quebra de sigilo é exatamente a deputada Bia Kicis, que eu já vejo ela por aqui. Bom dia, deputada Bia Kicis, tudo bem com a senhora? Primeiramente, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite aqui de participar do Morning Show de hoje. A gente sabe que a senhora está um pouco doente, mas mesmo assim, diretamente da sua casa aí, reclusa, aceitou com exclusividade aqui para nós. A gente agradece muito a sua participação, deputada. Bom dia. Bom dia a toda a equipe aqui do Morning, os ouvintes também da Jovem Pan.
realmente eu não estou com a saúde 100%, eu estou com dengue, de repouso, mas são tantas as violências que a gente está sofrendo que eu achei que valia a pena fazer esse esforço a mais para participar do programa, para poder compartilhar com vocês essa história. Muito bem, deputada, a senhora disse ontem que não havia sido notificada sobre tudo isso que aconteceu e que a gente relatou agora, e ainda a senhora questionou se é real, né? Fez a pergunta de como que a imprensa sabe e os meus advogados ainda não sabem. A primeira pergunta que eu queria fazer para a senhora é, mudou alguma coisa de ontem para hoje, deputada? Você foi notificada ou ainda não? Não mudou nada, eu não fui notificada. Meus advogados estão tentando acesso ao inquérito para saber se tem algum despacho nesse sentido realmente de quebra do sigilo bancário. Então a gente está vivendo, eu que sou da área do direito, fui procuradora do Distrito Federal por 24 anos, advogada, sempre atuei no maior respeito ao ordenamento jurídico, me candidatei porque vejo que as coisas não andavam bem no nosso país, a democracia muito fragilizada, luto pelas garantias individuais, pelas liberdades, e me vejo, né, nesse enredo que parece um filme de terror. A gente vê acontecendo coisas impensáveis em uma democracia. Deputada Bia, como é que a senhora classifica essa quebra de sigilo? Para a senhora seria o que isso? Eu digo, um abuso de autoridade e uma violência. Eu até agora não estou sabendo de nada disso, mas isso não significa, tem gente que vem com aquela frase, quem não deve não teme. Não se trata disso. Eu não devo, mas eu temo sim, claro que eu temo. Quando eu vejo um tribunal sendo arbitrário, ministros sendo totalitários, rasgando a Constituição, como é que eu posso me sentir segura? Pois o que dá segurança para a gente é a segurança jurídica, é você saber que as leis são cumpridas num país. Então, quando você tem um país em que a democracia funciona, em que há independência entre os poderes, a harmonia, e que o cidadão de bem é respeitado, o cidadão cumpridor dos deveres, das leis, ele é respeitado, aí sim nós vivemos numa segurança jurídica. Mas quando a gente vê tudo isso ser invertido, bandidos receberem a proteção máxima, a gente vê um sistema de advogados e juízes garantistas que não aceitam sequer a prisão em segunda instância, uma pessoa condenada de acordo com o devido processo legal, mas se calam diante de violações mais básicas do direito processual penal, das leis penais, quando você tem um tribunal que cria crime, quando você tem um tribunal que move um inquérito ao arrepio do que diz a Constituição sobre a titularidade da ação penal, e esse inquérito é sigiloso, e você se vê envolvido nisso sem saber sequer do que se trata, como é que você pode ter segurança e se sentir tranquilo? Isso não é possível. Então, lamentavelmente, em locais, em regimes totalitários, quem não deve, meu amigo, teme, às vezes mais do que quem deve, e tem a proteção de um esquema que só corre bandidos. Ok, deputada Bia Kicis, nós estamos aqui ao vivo com a nossa bancada e nesta bancada fazem parte 4 pessoas que eu gostaria de apresentar à senhora, o Adrilles Jorge, o Denis Burgerman, a Paula Carvalho e o Vinícius Moura. O primeiro a perguntar agora é o Adrilles Jorge, deputada. Ô Bia, a gente comentou agora há pouco que a gente vive uma espécie de projeção espelhada, né? O Supremo atribui ao governo e a apoiadores do governo manifestações truculentas, ditatoriais, quando na verdade a gente percebe manifestações simbolicamente e atualmente truculentas e ditatoriais do Supremo, perseguindo pessoas conservadoras, apoiadores do presidente, criminalizando memes, hashtags, eventualmente. E o STF sempre teve um histórico de complacência em relação à crítica, sobretudo crítica de pessoas de esquerda, que defenderam abertamente a derrubada do Congresso, a derrubada do STF, fizeram pichações, agressões verbais e físicas à instituição do STF. A que a senhora atribui especificamente essa atitude nesse momento de perseguição a conservadores? E de onde vem o real ataque à democracia, segundo você? Bom, eu atribuo tudo isso a um lamentável aparelhamento de muitas instituições no Brasil.
Foram muitos anos de aparelhamento e a direita afastada do jogo político. Na verdade, há anos atrás, as pessoas ficavam acanhadas de se declarar de direita. A esquerda roubou para si todas as virtudes. E isso a gente sabe hoje que é uma grande falácia. Se você pega nas escolas o grau de doutrinação e o ataque às pessoas que não aceitam a doutrina socialista, bom, então vem daí, infelizmente, nós temos juízes formados em faculdades de direito que são adeptos, né, desse garantismo para bandidos e do tal do direito achado nas ruas, que acham que juiz pode fazer ativismo. Eu quero dizer que desde que eu pisei no Congresso, desde o primeiro dia, uma das minhas maiores lutas é o combate ao ativismo judicial, que é um verdadeiro câncer para a democracia. Eu sou uma pessoa que fui formada nas leis, com respeito às leis, com respeito ao ordenamento jurídico. Eu acredito que temos que usar as ferramentas que o ordenamento jurídico nos fornece para mudarmos a situação. E é por isso que eu me candidatei, para lutar pelo resgate do respeito do Congresso, do Parlamento, da vontade popular, porque nós somos representantes do povo. E uma das garantias do parlamentar é a imunidade parlamentar. É o direito que a gente tem previsto no artigo 53 da Constituição, de que todo parlamentar é inviolável pelas suas palavras, pelos seus votos e opiniões. Hoje a gente se vê numa situação de estarmos sendo objeto de inquérito, sem nem saber direito, pelas nossas opiniões, manifestações. E eu, evidentemente, defendo esse direito de todos os parlamentares, de qualquer que seja o lado. Não importa se a pessoa é da direita, de centro, da esquerda. Eu respeito a pluralidade das ideias, eu respeito opiniões diversas, eu respeito os embates que se passam dentro do parlamento. Lá é a casa do povo e é a casa dos embates das ideias. Lá é normal que a gente brigue um com o outro nas comissões, cada um defenda apaixonadamente aquilo em que acredita, porque nós estamos defendendo uma parcela da população, não só a nossa vontade. Mas no judiciário isso não acontece. O juiz tem que aplicar a lei ao caso concreto. No caso do Supremo, tem que fazer valer a Constituição, que foi votada pelo Parlamento. Hoje o que a gente assiste é o Supremo Tribunal Federal rasgando a Constituição e passando por cima dos direitos mais basilares. Ok, pergunta agora do Denis Burgman, deputada. Como vai, deputada? Estimo melhoras. Não deve estar fácil estar aqui conversando conosco com dengue. Sei que é uma doença terrível. Eu queria falar de outra, na verdade. Queria falar da emergência de saúde que a gente está vivendo hoje com a Covid, né? Eu sou uma pessoa que acompanha literatura científica, eu acompanho debates científicos internacionais, eu estou sempre lendo publicações científicas. Sei. Quando eu uso critérios científicos e olho para a forma como esse governo está agindo nessa pandemia, por critérios científicos eu percebo que não dá para entender. As atitudes desse governo, elas estão em contradição com tudo aquilo que a comunidade científica internacional está descobrindo a respeito dessa pandemia. E daí, assim, fica difícil para mim não imaginar que não tem uma operação para impedir a resposta adequada do Brasil nessa pandemia, que está levando a gente a essa tragédia. Eu estava mais cedo nesse programa conversando sobre a intervenção no Ministério da Saúde, o fato de que todos os técnicos, todos os médicos foram expulsos. E o governo está numa operação que me parece uma operação de controle de informação. E daí eu chego ao fato de que você foi apontada por uma equipe muito séria que eu conheço bem, que é o pessoal dos Aos Fatos, como a terceira parlamentar que mais disseminou desinformação sobre essa pandemia, gerando ruído, nada daquilo que eu encontrei tinha eco nas descobertas da comunidade científica internacional. O quadro que vai se desenhando na minha cabeça é que o seu grupo político está articulando uma operação para impedir o Brasil de responder da forma como a comunidade científica internacional acha adequado a essa pandemia. Não é isso? Eu estou errado? Faz tempo. Faz tempo, né? Ué. Você está absolutamente errado. Agora é sua opinião.
Mas eu vou aqui colocar a minha. Em primeiro lugar, eu não respeito aos fatos. Por quê? Porque ela mente. Quando diz que eu sou a terceira parlamentar a espalhar fake news, eu tive acesso ontem, finalmente, ao inquérito das fake news. Todas as minhas postagens. Não tem nenhuma mentira ali. Sabe por que eles disseram que eu fiz fake news? Eles deviam me pedir desculpas e vão responder porque eu estou processando. Pelo seguinte, eu postei que havia um atestado de óbito que dizia que uma pessoa tinha morrido de Covid-19 e que a pessoa não tinha morrido porque a família dela tinha um laudo que dizia que ela tinha morrido de influenza A após um estouro de um pneu. A pessoa era borracheira, teve a família muito simples. Então a família não sabia expressar direito. Ela dizia o seguinte: morreu de um estouro de pneu. Eu fui investigar, eu mandei uma pessoa e um advogado também até a casa da família. Eles conversaram com a família e eu esclareci o que houve. De fato, o hospital fez até uma nota dizendo que a pessoa não morreu de Covid. O hospital fez a nota dizendo que aquele atestado de óbito tinha sido uma suposição, mas que a pessoa não morreu de Covid. O que ela teve foi uma pneumonia em decorrência daquele pneu que estourou no tórax dela, um pneu de caminhão. E essa pneumonia mal curada acabou fazendo com que a pessoa depois morresse de uma gripe, influenza A. Então a pessoa não teve coronavírus. E foi isso que eu postei. Então, quiseram fazer chacota com a minha cara. A deputada disse que a pessoa morreu de estouro de pneu. Não foi isso que eu disse. Eu disse o que a família havia colocado e garanti que a pessoa não havia morrido de Covid. E simplesmente foi o UOL, foi Veja, ninguém me pediu desculpas. E eu provei, inclusive, com a nota do hospital. Então, eu sou obrigada a ficar vendo, dizer que eu espalho fake news. Por quê? Porque eu questiono. Então, o que eu estou sendo acusada é de crime de opinião. É por isso que eu sou contra essa CPMI das fake news, porque eles não contestam os fatos. Eles contestam a nossa opinião e dizem que a nossa opinião está errada. Então, eu, desde o início, eu sou uma pessoa muito estudiosa. Eu tenho muito respeito, inclusive, pelos brasileiros, pelas pessoas que estão sofrendo. Eu acho que o coronavírus realmente é uma crise muito grande que a gente está vivendo, mas eu discordo totalmente. Para mim, quem está falando fake news é você, mas é a sua opinião. Eu não posso dizer que a sua opinião é fake news. Sua opinião não é notícia. Sua opinião é uma opinião. O presidente Bolsonaro e a equipe do ministério, eu acho um abuso dizer que ele está querendo esconder fatos, está querendo fazer isso que você falou, que é controlar a opinião, controlar os fatos, sei lá o quê. Nós temos um general que é uma pessoa de respeito, que está lá, sabe para quê? Ele não é médico, não. Mas não tem essa história de que os médicos foram botados para fora, não. A equipe de médicos continua no ministério. Eu conversei com o meu médico infectologista, até porque eu estou com dengue, tive mais de 3 horas de conversa com ele, ele me explicou tudo o que está acontecendo, me mostrou artigos científicos, e eu estou acompanhando o que está acontecendo. Por exemplo, agora na Inglaterra descobriram um corticoide que está sendo usado com muito sucesso, salvando 30% de vidas das pessoas que estão no respirador ou até sem respirador. Eu acompanho isso no dia a dia. Nunca fizemos fake news, nós demos a nossa opinião. Então eu conversei com muitos médicos que são favoráveis ao uso da hidroxicloroquina. A OMS já falou para usar, para não usar, para tirar, para estudar. Não existe fake news, porque não existe certeza de nada. Agora, eu nunca me coloquei como cientista, como médica, eu coloquei a minha opinião como parlamentar. Que nós temos que cuidar do povo. E se eu estou vendo que pessoas que têm acesso a médicos particulares e a sistemas privados de saúde recebem a medicação, a única coisa que eu pleiteei é que para que as pessoas que dependem do SUS, que elas tivessem o mesmo tipo de tratamento. Eu estou cuidando aqui de cuidar das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres, as pessoas mais simples que têm dificuldade. Então foi alterado o critério do Ministério da Saúde para permitir que também pacientes do SUS tivessem acesso à mesma medicação, desde que assim o desejem e que o médico prescreva. É só isso. Eu nunca fiz fake news sobre pandemia, eu sempre levei a sério. E mais, o que eu vejo é o nosso presidente Bolsonaro lutando loucamente para que as pessoas tenham acesso ao tratamento. Só isso. Mas ele é acusado de genocida. Então, é tanta mentira.
É tanta coisa nojenta que fazem com ele. E aí eu sou a terceira parlamentar que mais espalha fake news. Eu nunca fiz news, porque eu não sou jornalista, eu não trago notícia, eu dou a minha opinião. E naquele caso que gerou a tal da história da fake news, eu estou com a verdade. O borracheiro não morreu de Covid. O hospital fez uma nota explicando isso. Mas o jornal, a imprensa, não se desculpou. Vai responder em juízo, porque eu não sou palhaça. Ok, deputada, a senhora vai ouvir a pergunta agora da Paulinha Carvalho. Queria abrir aqui para uma pergunta de ouvinte. Tem um monte de gente escrevendo na hashtag, que é Biaquices no Morning. O Blue Boy pergunta assim, ó, o que a deputada acha da entrega de cargos e até ministério para o Centrão, indo na contramão das promessas de campanha do presidente? Eu acho o seguinte, o presidente, ele mudou um sistema, né? E o Congresso, ele ficou abalado com essa mudança. Eu assisti muitas vezes com muita tristeza, muitos parlamentares deixarem de votar pautas importantíssimas para o Brasil, porque dizia, não, a gente não tem nada do governo, a gente também não vai votar. O que o presidente fez, na verdade, eu acredito que seja algo que deveria ter sido feito desde o primeiro dia do governo, que seria uma conversa e abrir espaço para que mais parlamentares pudessem participar. Não no primeiro escalão, porque o presidente fez questão de montar um ministério muito técnico. Agora, qual o problema de você trocar pessoas que estão ocupando cargos? E aí eu digo para você, ele não está tirando pessoas ligadas a ele está tirando pessoas que ocupam cargos que foram indicações do PT, que foram indicações dos próprios partidos do Centrão, que já ocupam cargos há muito tempo. E agora o presidente, não foi nem o presidente, tá? Isso daí foi articulação, ministro Ramos, que simplesmente falou o seguinte, vocês podem indicar quem vocês quiserem, mas o presidente deixou muito claro uma coisa, ele está de olho. Então ele não deu um cheque em branco para as pessoas roubarem, desviarem, ele já deixou muito claro, se houver qualquer desvio de recurso, se houver qualquer roubalheira, qualquer corrupção, a pessoa será afastada imediatamente. Okay. Então, eu acho que a gente tem que dar uma chance, porque não se governa sem uma base no Congresso. E quem está perdendo com tudo isso é o Brasil. Ok. Pergunta do Vini. Deputada, muito bom dia. Primeiramente, desejo melhoras aí para a senhora, uma boa recuperação. Deputada, a gente repercutiu aqui no primeiro bloco do programa. Ontem o presidente escreveu um tweet, compartilhado pela senhora também, que ele diz que não pode assistir calado enquanto direitos são violados e ideias são perseguidas. Por isso, ele diz que tomará as medidas legais possíveis para proteger a Constituição e a liberdade dos brasileiros. Esse também é um pedido de muitos apoiadores do presidente, alguns desses que estão sendo alvos aí de investigações. Agora eu te pergunto, deputado, existe alguma medida dentro do campo democrático para lutar contra esse abuso de poder, contra esse autoritarismo? Quais medidas seriam essas? E existe alguma possibilidade do uso das Forças Armadas? Olha, as medidas democráticas são todas aquelas que estão previstas e a gente tem lutado com elas. Se você pegar, eu publiquei uma lista de medidas que nós tomamos. Eu acho um erro o presidente até hoje não ter processado as pessoas que o caluniam. Teve um ministro do Supremo que chamou o presidente de genocida. Não é? Mas o presidente ou seus apoiadores não podem falar, tecer a menor crítica a um ministro do Supremo, que isso se torna um ataque à democracia. Então, acho que a primeira coisa que o presidente precisa começar a fazer urgentemente é a processar as pessoas que o acusam de crimes que ele não comete. Eu já estou tomando essa providência, já estou processando muita gente. Além disso, eu entrei com representações na Procuradoria da República contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Ele infringe uma lei que o Congresso aprovou em 2019, a lei de abuso de autoridade. Entrei com um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Entrei com várias ações. Eu acredito nisso, eu acredito na gente usar as ferramentas que o ordenamento jurídico propõe, né, deixa à disposição. Mas nós temos sido acusados de fazermos isso.
Então, você fica sem saída. Né? Então, eu acredito realmente que, à medida que esses abusos vão se tornando mais e mais conhecidos pelo público em geral, não é possível que as pessoas não fiquem indignadas. As pessoas precisam se indignar. E eu te digo uma coisa, eu nunca aceitei injustiça nem com algum inimigo político meu. Eu sempre fui uma pessoa que defendi que a justiça seja feita. Eu defendo o devido processo legal para qualquer pessoa. É um abuso uma pessoa sofrer um inquérito nos moldes do processo de Kafka. É um abuso. E a gente fica assistindo ou o silêncio ou o aplauso daqueles que são nossos adversários políticos. Ok, deixa eu agradecer sobre uma possível... desculpe, Paulo. Desculpe. Pois não, Vini. Bem curto. Não, porque eu perguntei sobre o papel ali das Forças Armadas, porque tem muitos apoiadores também que pedem lá para que seja utilizado o artigo 142, para que se cumpra a ordem legal. Qual a posição da senhora sobre isso? A minha posição, em primeiro lugar, é de profundo estranhamento quando eu vejo pessoas sendo acusadas de pedir o artigo 142. Gente, o artigo 142, ele está na Constituição, então ele é um artigo constitucional. O que se trata daqui é de você ter a correta interpretação do artigo, que fala que qualquer chefe de poder pode convocar as Forças Armadas para garantia da lei e da ordem. A Constituição não fala em fechar Congresso, em fechar Supremo, e ninguém está pedindo isso. Aliás, existem algumas pessoas que querem isso sim, tá? São pessoas que saem nas ruas com faixas, que acreditam que já estão tão desesperadas e desesperançosas que pedem isso, só que nós não controlamos as pessoas, ao contrário de algumas pessoas que podem dar mortadela, distribuir faixa para a pessoa ir para a manifestação, nós nunca fizemos isso, as pessoas são livres para pedirem que bem entenderem. Aliás, eu gostaria que fosse tratado com o mesmo rigor alguém que vai com uma faixa pedindo a ditadura do proletariado. Ditadura do proletariado é algo que fere de morte a democracia. E com certeza essas pessoas querem mais é nos ver num pelotão de fuzilamento, que muitos deles já declararam isso também, que tem que matar os bolsonaristas. E a gente vê parlamentares participando dessas marchas, participando desses protestos, que parte da mídia chama de democráticos, quando estão pedindo a ditadura do proletariado. Então, a gente tem que respeitar a democracia, eu respeito a liberdade de opinião, a liberdade de manifestação e não aceito que queiram nos calar e nem calar o povo brasileiro. Cada um pede o que quiser. Pedir, falar, não é crime, minha gente. Isso não é um atentado à Lei de Segurança Nacional. Atentado à Lei de Segurança Nacional é se uma pessoa realmente começa a atacar as instituições, atacar, joga bomba, destrói, persegue ministro. Isso é uma coisa, que aliás fazem com o presidente e ninguém chama a Lei de Segurança Nacional para isso. Deputada Bia Kicis, queria muito agradecer a participação da senhora aqui no Morning Show com exclusividade, mesmo doente, aí, infelizmente a senhora com dengue, foi muito solícita, simpática aqui conosco, a gente agradece muito a sua participação e volto sempre. Obrigada, um ótimo dia a todos. A gente vai para um breve intervalo comercial e daqui a pouco o Morning está de volta. Como vai, Clodoaldo? Prazer. Boa, querido. Estava aqui ouvindo a sua dica ao Vini. Eu realmente não sei quanto dinheiro eu quero ter em 2025 na minha conta. Só queria que fosse um valor azul e não vermelho. É suficiente, Neto. Pede pro Gregório. Pede emprestado pro Gregório. Trabalhar, Denis. Pede pro Gregório, Denis. Gregório é rico. Eu me interesso muito por inovação também. Estouramos. Então, nós temos que desejar uma ótima tarde, né, Adrilho Jorge? Tchau pra você. Uma tarde amena, tranquila, pacífica. Como foi esse programa hoje? Muito bem. Vini, aquele abraço, hein? Valeu, Paulo. Abração. Tchau, Paulinha. Um beijo pra você e até amanhã. Tchau, gente. Cuidado com o Mercúrio retrógrado, que dá problema nas comunicações, vocês perceberam, né? Denis Burgman. Um grande abraço a todos. Vê se fica tranquilo, Paulo. Tenta meditar de manhã. Claro, com certeza. Eu pratico yoga para fazer o programa aqui com você, meu caro, dentre outras questões. Gente, um beijo para vocês. Amanhã, 10 horas da manhã, a gente está ao vivo aqui na Jovem Pan.